Muito bem, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, ao 31º webinar da internacionalização da UFRN, que envolve as ações do Print e aquelas ações de internacionalização realizadas pelos nossos docentes, pelos nossos alunos, visando a consolidação científica que não necessariamente tem um financiamento da CAPES e Print, né? Então, hoje é o 31º webinar e o segundo do ano de 2023. Na semana passada nós tivemos a professora Silvana Zucoloto e hoje temos o prazer de ter o professor Felipe Coelho Lima, que é o vice-coordenador do programa de pós-graduação em psicologia, será o próximo coordenador do programa de pós-graduação em psicologia, provavelmente estará coordenando o programa na sua passagem para nota 6 no próximo quadriênio, né? Hoje, por enquanto, coordenado pela professora Isabel, que descobri recentemente foi sua orientadora, né? Eu achava que ela tinha sido sua colega de turma, mas ela me disse que não. Não, orientadora não. Foi sua orientadora na graduação. Na graduação junto, Isso, que você é um dos garotos prodígios, né? Que ela anotou lá no caderninho dela. Então, o professor Felipe conseguiu ano passado um financiamento da Fulbright. A UFRN tem, né, um convênio assinado com a Fulbright que permite que a gente traga pesquisadores visitantes. São editais lançados no exterior uma vez por ano. Temos hoje um pesquisador que está no programa de pós-graduação, dois, né, que estão no programa de pós-graduação em ecologia. Mas além desse convênio, os professores podem demandar, né, bolsas para auxílios de curta duração nos Estados Unidos. E o ano passado nós tivemos o professor Felipe pela psicologia, a professora Sayonara da fisioterapia e a professora Silvana também da fisioterapia, que ficaram de setembro, agosto, aproximadamente até o finalzinho do ano passado, cada um em um local diferente, desenvolvendo atividades diferentes. Atividades que amadurecem cientificamente o pesquisador, que permitem uma inserção da universidade e a abertura de novos grupos, novas parcerias de pesquisa que podem resultar no envio de alunos, no convite para que os professores da instituição em que estivemos venham aqui a UFRN, passar uma semana, duas semanas, como nós abrimos alguns editais recentemente, que trazíamos professores do exterior para dar cursos aqui na UFRN, cursos ministrados em idioma estrangeiro, muito transversais, que atendessem mais de um programa de pós-graduação e dentro, né, de um tema estratégico. Então hoje temos o prazer do professor Felipe, que vai mostrar um pouquinho aquilo que ele fez com esse financiamento da Fulbright, e eu já gostaria de início de agradecer a Fulbright pela parceria com o UFRN, pela maneira sempre cordata e sempre muito científica que tem tratado os nossos pesquisadores, os nossos professores. E passar a palavra para Felipe, que vai fazer uma explanação, e depois a gente conversa, né, sobre aquilo que acharmos que é mais interessante, tanto dúvidas técnicas como questões mais gerais. Então, Felipe, você tem a palavra. Ok, obrigado, Rubens. Agradeço muito o convite, né? Acho que é bacana a gente fazer essas trocas. Eu vou aqui eu tentei organizar aqui a minha fala, gente, falando realmente como tem no título, né, daqui desse webinar, um pouco de como foi essa experiência desde quando foi gestada, né? Obviamente, o que eu conheço sobre a Fulbright, do processo, foi os processos que eu passei, né? Então, não tenho todos os elementos necessários, mas eu acho que a ideia aqui é compartilhar com vocês, principalmente do lugar de um pesquisador júnior, né? Como o Rubens mesmo falou, eu venho da área da psicologia e eu acho que eu tentei calibrar aqui essa fala pensando tanto em quem está situado na humanas, que eu acho que são processos um pouco diferentes de algumas outras áreas, quanto também naqueles pesquisadores que estão ali no começo, meio de carreira, né? Que a gente tem algumas oportunidades de bolsas específicas, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês
para poder guiar essa minha fala aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu ver, já está compartilhando? Já está. Bem, sim, eu tinha falado no caso de pesquisador júnior, meio de carreira, só me apresentando um pouco mais. Eu estou no departamento de psicologia, né, no programa de pós-graduação também, psicologia aqui da UFRN, e eu entrei como professor em 2016, né? E aí, como vocês já podem fazer um cálculo rápido, na época em que eu saio para esse programa, era a época da minha primeira licença capacitação, né? Eu completava 5 anos em 2021, né? Em junho de 2021, que foi quando eu começo a me movimentar aí para fazer essa minha licença, e acaba sendo a oportunidade que me aparece, essa daí da bolsa da própria Fulbright, tá certo? E aí, no caso, eu também eu inicio, né, nesse exato momento, em paralelo a concorrer à bolsa da Fulbright. Eu também já tinha sido contemplado no edital do CNPq Universal, né, e acaba calhando de sendo uma convergência, e já eu explico melhor o que essas coisas têm a ver. Mas é mais ou menos nesse contexto, né, em que eu vou falar dessa minha experiência. Então, essa ideia de concorrer à bolsa, né, de dar a Fulbright específica, tem uma antessala que eu acho interessante, porque muitos outros professores podem estar nesse momento de carreira, né, logo no iniciozinho, planejando sua primeira licença de capacitação, e aí eu queria compartilhar algumas coisas de que eu elaborei, eu pensei na época, que podem ser de comum, uma experiência comum para outros professores também, né? Então, acho que a primeira, vamos dizer assim, a primeira desculpa ou pontapé para essa busca era o período da minha licença de capacitação, né? Como eu disse, eu completei 5 anos aqui na instituição em 2016, em 2021, desculpa, entrei em 2016, passei alguns anos na Facisa, depois vim para o departamento de psicologia, e eu vim aí de um processo de formação, tanto mestrado como doutorado, em que eu não contei com nenhuma experiência fora, nenhuma experiência internacional. E aí, uma das coisas que eu planejava até então era utilizar minha licença de capacitação para poder ter essa experiência, né? Uma experiência mais curta, né? No máximo 3 meses, que a licença possibilitava, mas queria aproveitar para ter esse complemento que eu não tive no caso do doutorado. Foi um doutorado mais curto, né? Considerando o que estava ali envolvido, mas era dos objetivos da licença ter essa experiência fora, né? Como eu disse, não, busca de uma experiência profissional, não era uma experiência internacional, né? Era o que eu estava buscando na época. E com esse foco, uma escolha também focada no momento que eu estava vivendo aqui na minha carreira acadêmica, né? O que passava na minha cabeça para eu escolher onde fazer a minha licença, onde cursá-la, né? Onde ter essa experiência, era tentar concatenar essas 3 dimensões. Primeiro, uma experiência que eu conseguisse ampliar a minha fundamentação teórica, né? Que eu pudesse me desenvolver melhor em algumas abordagens teóricas, estudar mais sobre elas, né? Era uma das frentes, seja em temáticas específicas, seja em teorias mais amplas. Então, considerava que a licença de capacitação poderia ter poderia cumprir esse papel, tá? A segunda era aproveitar essa licença, esse período fora, para ampliar a rede de contatos. Toda a minha formação, né, graduação, mestrado, doutorado, foi aqui, na casa, no programa de psicologia especificamente. Fiz grandes laços, grandes parceiros de trabalho, mas todos locais, né? Acabei não circulando em redes com pesquisadores de outros espaços, apesar de, eventualmente, criar algumas relações com pesquisadores de outras partes do país. Efetivamente não tinha essa rede tão ampla, ou que não passasse por colegas de trabalho que eu fui fazendo durante o mestrado e doutorado. Então, tinha também essa intenção, durante a licença e capacitação, de conseguir ampliar essa rede e, se possível, uma rede internacional, né? Ter colegas, parceiros que fossem fora do Brasil, conseguisse ter esse diálogo. E, como eu acabei de falar, né, era também uma forma de eu potencializar um projeto de pesquisa que estava em curso. Desde 2020, mais ou menos, aí sendo financiado em 2021,
Eu venho desenvolvendo um projeto que é chamado Nexo da Uberização, que é um projeto em rede, né? Tem 3 grupos nacionais, né? O grupo aqui na UFRN, um grupo na UFG e um grupo na UFO, e também conta com uma parceria internacional na Argentina, que é da Universidade de Córdoba, né? E também a ideia da licença de capacitação era potencializar esse projeto, seja em que aspecto fosse, abrir novos campos, fazer envolver novos grupos de pesquisa nesse projeto, ou potencializar parcerias que já existiam com um grupo, por exemplo, da Argentina, que eu botava esses 3 grandes objetivos na hora de pensar a minha licença capacitação, né? Acho que acaba sendo o pontapé e as questões que eu colocava ali. E tinha uma outra questão que eu não botei aí também, o desenvolvimento de outra língua, né? Eu acho que muitos daqui, aí o Rubens também pode até complementar falando do processo de internacionalização da UFRN, muitas vezes é algo necessário da gente ampliar nossas capacidades e competências linguísticas, né? Não só no português, mas em outras línguas que permitam esse diálogo, escrever em outra língua, falar em outra língua, participar de congressos internacionais, eventos internacionais, ou publicar internacionalmente, né? Então, eram essas questões que estavam como pano de fundo de eu pensar a minha licença capacitação, né? Algumas outras questões que colocavam como determinantes e que eu precisava contemplar, né, na minha escolha, né? Isso daí eu estou falando de alguns critérios que eu acho que para alguns outros professores também podem estar passando, né, pela cabeça deles. E como eu disse, falando mais de alguém que está vindo da humanas, né? Psicologia, apesar de ser uma profissão também da saúde, mas ela, do ponto de vista acadêmico, é considerada como da humanas, né? Então, eu vinha da psicologia, algo que é muito específico da minha área, né, da psicologia, e que eu acho que algumas outras áreas humanas podem ter essa característica, é de que a psicologia que a gente faz no sul do mundo, especificamente no Brasil, ela é um tanto quanto diversa do que é feita no norte do mundo. Então, muitos dos temas, muitas das abordagens, como eu coloquei na sequência, né, vim de uma teoria crítica, discutir sobre as questões de trabalho, né, isso dificultava procurar grupos da psicologia fora do país, né? Principalmente se for pensar Estados Unidos, Europa, né? E que tinham esse diálogo. Não estou dizendo que não existam, eles existem, tá, pessoal? Mas não era algo tão comum, né? Não é algo que se encontra facilmente, principalmente eu que vinha de um contexto que eu não tinha desenvolvido essas redes internacionais, essa colaboração com um grupo fora do país, né? Então já era um dos primeiros desafios. Pensar como dentro da psicologia encontrar grupos, encontrar pessoas que me recebessem e que eu fosse conseguir ter essa experiência, né, que eu tinha colocado aqueles objetivos anteriormente, sendo que os interesses teóricos, os interesses metodológicos, os interesses acadêmicos da maior parte dos grupos da psicologia não eram tão próximos do que a que eu tinha, né? Como eu destaco aí no segundo ponto, também partir de uma teoria crítica, né? Às vezes não, era um dificultador de achar grupos que eu pudesse desenvolver algum trabalho, né? Tanto que eu achasse interesse em querer trabalhar com, quanto que eles tivessem interesse em me receber, né? E aí eu me lembro muito bem que dentro dessa minha busca, né, que eu fui olhar vários países, grupos, sites das instituições, era muito raro encontrar um ou outro, ou então encontrava um professor, não encontrava grupos, ou tinha que sair de indicação de colegas, saber se aquele professor eu poderia desenvolver, poderia ser alguém que trabalhasse com uma abordagem próxima, com uma metodologia próxima, ou com um tema próximo, que minimamente desse para eu dialogar, né? Então, foi um processo aí de busca, eu vou dizer, um tanto quanto difícil, né? Essa busca autônoma, entrando nos sites e fuçando, e perguntando a um ou outro colega, e tentando achar parcerias que eu pudesse me interessar por. Também tinha um outro limitador, uma outra questão, que, como eu falei, eu estava pretendendo utilizar essa ida a partir da minha licença de capacitação, então era um tempo de estadia curto, né? Como eu boto na sequência, eu estava procurando, dentro dessa licença de capacitação, que ela fosse custeada com alguma bolsa, né? Todo mundo aí que deve estar escutando, né? Passa pelo quanto nosso salário está defasado, o quanto o câmbio está defasado, né? Então, se procurasse alguma coisa em países como Estados Unidos e Europa, utilizando somente nossos salários, ia ficar um pouco apertado, né? Também dentro da minha realidade à época. E considerando que era um tempo curto,
era possível encontrar algumas bolsas, aí Rubens até pode me corrigir depois, né? Eu lembro que o próprio Print começava a financiar bolsas a partir de 6 meses, e eu só dispunha de 3 meses até então, né? No máximo 4, que eu vou comentar na sequência. E esse era um outro empecilho, né? Uma outra questão que dificultava um pouquinho mais essa busca. Mesmo procurando bolsas nos países que recebem, né, nos programas dos próprios países, era muito difícil encontrar essas bolsas de curta duração. A gente podia até encontrar algumas bolsas de pós-doc, né, ou algumas oportunidades de trabalho como pós-doc, mas que não se encaixavam muito bem de qual era a minha necessidade à época, que era utilizar esses 3 meses para algum aprimoramento, né, na minha carreira profissional, né. Como eu disse, é um projeto em rede, né, que eu estava tocando, então tinha esse outro determinante. Assim, só para explicar um pouco, que ele vai acabar atravessando algumas reflexões. Esse projeto chamado Nexo da Uberização, ele tem como objetivo compreender, né, analisar, melhor dizendo, analisar um pouco sobre o que sentem, o que pensam e as ações que são realizadas pelos entregadores por aplicativo diante do seu contexto de trabalho, né? Então, entender um pouco sobre a trajetória desses trabalhadores, entender sobre como eles avaliam seus contextos de trabalho, como se mobilizam, né? Quais as ideologias do trabalho que estão envolvidas ali no dia a dia, e quais as opiniões deles, né? O que eles avaliam, o que eles pensam sobre as questões das associações, direitos trabalhistas, sindicato, greve. Acaba sendo uma pesquisa que tem uma base nacional forte, como eu disse, a gente pega aí 3 núcleos, né? 3 campos aqui no Brasil, principalmente em regiões e localidades que costumeiramente não são estudadas, como Nordeste e Centro-Oeste. Argentina, para a gente poder ter uma comparação aí com outro país latino-americano, e a ideia é que a gente conseguisse expandir esse projeto para outras localidades, né, fazendo outros tipos de análise, expandindo um pouco essa compreensão. Ele é um projeto que vem no esforço de gerar informações, gerar reflexões a partir dos trabalhadores, né? Então, a gente está aí com mais ou menos 200 entrevistas realizadas nesses polos, né? É um projeto que ele exige uma certa energia, né? Como eu falei, ele foi financiado, está sendo financiado pelo edital universal do CNPq. Esse é um pano de fundo importante, né? Porque ele acaba sendo um motor de eu conseguir buscar e até obter uma bolsa no fim desse processo, né? Outro fator que eu levei em consideração era ter facilidade com alguma língua estrangeira, infelizmente, que eu acho que isso é uma falha mesmo, né? Tenho pouquíssima familiaridade com o espanhol, leitura ok, né? Entender a fala hoje até que vai, mas a época também não era algo tão tranquilo, mas falar em espanhol não tinha condição, em pouco tempo, desenvolver essa habilidade, né? E eu já adianto para quem está escutando, né? É importante a gente aproveitar a licença de capacitação para aprimorar nossos conhecimentos linguísticos, mas eu acho que não dá para ele ser o único foco, né? Acaba sendo pouco aproveitado o que dá para se fazer se esse for o único foco. Então, tinha essa questão, né? Eu tinha alguma familiaridade com o inglês, não sou fluente até hoje, né? Consegui me virar no tempo que eu passei lá fora, mas era o meu ponto de partida, precisava ser um país de língua inglesa, para eu conseguir rapidamente, sei lá, eu comecei a planejar a minha saída no começo de 2021. Em um semestre eu não ia aprender espanhol para eu poder sair do país. Eu até tentei, né? Vou até falar com vocês, né? Tentei, fiz aula particular, né? Foi bom, aprimorei meu espanhol, né? Minha compreensão, mas eu cheguei à conclusão que eu não conseguiria sair no segundo semestre ou no começo de 2022, tendo uma propriedade da língua que me permitisse aproveitar melhor a vida acadêmica em um país de língua espanhola, né? E aí eu também precisei considerar programas de bolsa que eu tivesse um prazo viável de preparação, né? Não adiantava, sei lá, vir um programa de bolsa que as inscrições se encerram em um mês. Como vocês vão ver, no caso específico da Fulbright, tem uma preparação importante, né? Não é um programa trabalhoso, né? Que você tem muita coisa a fazer, mas que não dá para fazer do dia para a noite. Pelo menos eu não vi como essa possibilidade, né? Eu acho que esses foram os pontos de partida e foram alguns elementos que eu levei em consideração para fazer minhas escolhas, né? Como é que eu ia aproveitar essa licença capacitação. Quando eu estava preparando a fala, eu também estava pensando que podia ser interessante as pessoas escutarem, né? De compartilhar essa experiência.
eu acho que para mim foi muito importante eu botar no papel essas questões. Algumas que eram limitadoras, outras que potencializavam eu participar de um processo. Todos esses elementos que eu falei até agora, eles foram importantes para guiar o que eu ia fazer, né? Assim, quero aproveitar minha licença de capacitação, como eu vou aproveitar e em que condições eu vou aproveitá-la, né? Quando eu coloquei isso no papel, ajudou a eu me balizar, porque se na condição que eu estava, né, não necessariamente tinha um grupo de pesquisa lá fora que eu já tinha relações, então a licença seria também para fomentar esse tipo de relação. Então a pessoa podia ficar meio incerto, né, assim, de onde ir, o que fazer, como concatenar questões financeiras, interesses acadêmicos, possibilidade de aproveitar de imediato essa experiência. Eu acho que vale a pena parar um minutinho e pensar sobre isso de uma maneira bem sistematizada, né? Considerando essas questões que eu botei até agora, eu fui atrás de alguns programas de bolsa, né? Como eu disse, eu acho que o primeiro passo foi procurar o Print, né, específico a coordenadora, né, do Print, que à época era a Fívia, e conversar sobre possibilidades, que dava, que não dava, né? À época, o que foi considerado é que se fosse um pós-doc, até conseguiria financiamento, né? Agora, para a licença de capacitação, que é muito curto o período, não teria como financiar, né? E aí, mais uma vez, o Rubens me corrija aí se falei besteira com relação a isso. Mas, não tendo o programa direto, né, de financiar esses 3 meses que eu passaria fora, eu comecei um movimento que eu achei até interessante, porque ele ajudou a pensar outras fontes de como promover o processo de internacionalização, principalmente de corpo docente, né? Apesar de todas essas daí terem financiamentos para discentes também, de pensar alguns programas de bolsa. Eu não trouxe todos, tá, gente? Eu me lembro, tem muitos que eu não me lembro, sei lá, eu dei uma olhada no Canadá, eu me lembro pouquíssimo, lembro mais de olhar em alguns programas específicos de algumas universidades do Canadá. Eu não olhei, por exemplo, do governo francês, porque eu não tenho nenhuma proximidade com o francês, nem adiantava ir por esse caminho. E também não consegui achar de alguns outros países, como acho que o Uruguai, como o Chile. Eu acabei não olhando com tanto afinco, né? Mas foi um processo interessante de conhecer outros programas de bolsas que não são do governo brasileiro, né? Eu quis trazer aqui para pontuar, porque vai que quem está assistindo tem outros interesses, está exatamente nesse ponto que eu estava no início, de ainda estar meio desbaratinado de como fazer o que fazer. E aí eu me lembro de 4 programas que me chamaram muita atenção, né? O da Fundação Carolina, que é um programa, eu acho que ele é bem conhecido, né? Bem consolidado, voltado da Espanha, né? E ele, se eu não me... Agora eu não vou me lembrar direito, tá? Quem tiver interesse é bom olhar o edital em específico. Ele respondia algumas demandas que eu tinha eu não lembro se eram 3 meses ou se era um pouco mais de 3 meses, algumas modalidades de bolsa que eles tinham, mas o que foi o entrave era que eram para algumas universidades específicas espanholas e nenhuma delas eu vi um grupo em que eu conseguisse me reconhecer, né? Às vezes faziam uma discussão sobre sociologia do trabalho, mas não estavam discutindo uberização, que era o tema que eu estava querendo debater. Ou então estavam discutindo em teorias que eu não tinha interesse em me aprofundar ou em dialogar no momento, né? Ou não tinha programas na sociologia, tinha na psicologia, mas era a psicologia do trabalho, que não era o que eu estava fazendo, né? Então, acho que acabou tendo esses entraves, apesar de ser um programa interessante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da tradição mesmo, né? De você ter uma segurança nesse programa. Acho que uma delas foi a Fundação do Carolina, na Espanha. Outro programa interessantíssimo, esse recomendo fortemente, até porque a gente está falando de um país vizinho, de que a gente tem debates muito próximos sobre a realidade social, né? A possibilidade de parcerias fortes lá, né, que é no caso da Argentina. Eles têm um programa próprio de bolsa. Não vou lembrar aqui convertendo o quanto dava, mas programas, inclusive, que contemplavam o período de licença e capacitação da gente, que era um programa de visita acadêmica, né, que eles tinham. E, se eu não me engano, era um programa de 3 meses, ou algo assim, 3 ou 4 meses. Do ponto de vista financeiro, era uma bolsa que você teria que complementar com o seu salário, tá? Assim, eu me lembro que o recurso que eles repassavam
acabava pagando parte, você conseguiria pagar moradia e parte da alimentação, né? Então, precisaria ter o uso do seu salário, né? No caso da Fundação Carolina, as bolsas eram substanciais, né? A bolsa sozinha você conseguiria ter uma vida no país lá, na Espanha, né? Mas, enfim, o programa argentino ele é bastante amplo, contempla também discentes, contempla várias modalidades de licença de curta duração, pós-doc, parcerias específicas com algumas universidades, programas mais amplos, é bastante diversificado, e os editais costumam abrir entre junho e agosto, no meio do ano, tá? E daí eu me lembro que eu fiquei acompanhando assim, né? Não sei se esse ano eles terão, mas todo ano costumava ter, tá? Daí acho que só não teve durante a pandemia mesmo, 2020. E as bolsas foram adiadas para o uso delas. A Fulbright eu falo já, né? E também tinha um programa, e aí também língua espanhola, né? No meu caso específico, eu tive interesse porque eu tinha parceria com grupos lá da Argentina, né? E poderia potencializar o projeto de pesquisa, apesar da língua ser um entrave até então. Dei uma olhada também no programa do The British Academy, é uma agência britânica, né? Principalmente inglesa, né? É extremamente amplo, assim, é um mundo lá de vários financiamentos para projetos internacionais, mas muito deles envolvia ter que ter o protagonismo de algum grupo inglês, né? E a gente poderia propor parceria, né? Desde que tivesse alguém que recebesse lá. Um ou outro programa para pós-doutorado, né? De estrangeiros lá para fazer na Inglaterra. Eles têm muitos programas de ingleses para irem para outros países, mas nesse caso específico, também eles tinham programas de pós-doutorado para ir para a Inglaterra. Não era um edital mais ou menos periódico, tá? Eu acho que quando eu olhei, muitas das coisas eu olhei em 2020, 2021. Então, muitos desses editais estavam suspensos, estavam irregulares por causa da pandemia, né? Então, vale a pena quem quiser dar uma olhadinha. O que me chamou muita atenção desse especificamente, pensando no caso de pesquisadores júnior, é que muitos dos editais que eles têm de fomento para humanas de parcerias de projetos em rede, né? E eles contemplavam, por exemplo, bolsas de pós-doc ou visitas acadêmicas dentro desses projetos. Então, era muito interessante para quem tenta realizar esse tipo de trabalho em parceria, né? Entrar em contato com grupos de lá, e quem sabe se inserir dentro de um desses projetos e daí conseguir o financiamento para fazer a licença de capacitação ou um pós-doc, né? Dentro desses locais. E, por fim, eu acabei chegando também na Fulbright, né? Esses três anteriores... Não, desculpa. Do campus, eu acabei descobrindo por conta própria, do The British Academy também por conta própria, né? Entrando no Google, botando lá, buscando agências de financiamento em cada um dos países que eu tinha interesse de ir. No caso da Fundação Carolina, alguns colegas me mandaram, né, por já terem participado desse programa, da Fulbright idem, especificamente uma colega minha do departamento, né, que um dos amigos dela tinha sido bolsista Fulbright. Na época que ela me mandou, ele tinha sido aprovado. Eu não conhecia a Fulbright até então e achei um programa interessantíssimo, né? E aí eu confesso para vocês que até então eu não via com muitas perspectivas, por exemplo, Estados Unidos de parceria, muito mais pensava em Inglaterra ou países europeus, e a partir do edital eu comecei a dar uma olhada nos grupos americanos, né? E tinham algumas coisas interessantes também por lá. E foi quando eu tive contato com a Fulbright que eu vou falar um pouquinho na sequência. Para quem estiver nesse momento procurando programas de bolsa, procurando formas de financiar a ida para outro país, seja como doutorando, seja como recém-doutor e que ainda não conseguiu uma posição em um concurso ou um emprego fixo, né? Seja como docente, já com a posição fixa, um dos sites que eu achei muito interessante é esse site chamado Profellow, que um dos trabalhos que eles fazem é compilar chamadas, editais, oportunidades de bolsa ou mesmo de emprego, né? Eu vou dizer, não é ao redor do mundo, mas principalmente Estados Unidos e Europa, certo? Para professores também que já têm desenvolvido seus trabalhos acadêmicos, muitas vezes eles também divulgam oportunidade de financiamento de projeto de pesquisa, né? Óbvio que tem algumas
atividades que são pagas, né? É um site que também procura, né, ter seus financiamentos, mas ele foi um site muito importante porque ele acaba dando dicas de como participar desse processo seletivo, você fica de olho, né, em algumas oportunidades que de maneira aleatória não chegaria a vocês, então é um site que eu recomendo para quem estiver nesse momento procurando agências fora do Brasil para financiamento, ele pode ser um bom ponto de partida, tá bom? Para além dessas 4 que eu indiquei aqui para vocês. Então, pronto. Dando uma olhada no edital da Fulbright que me chegou, eu achei ele interessante, muito interessante, até porque acaba respondendo várias das minhas questões. Por exemplo, eu tinha pouco tempo para passar fora. A Fulbright tem um programa de bolsas que é pensando exatamente nas nossas licenças de capacitação. Não tem como não fazer essa relação direta, porque é exatamente o tempo das nossas capacitações ou de nossas férias, né? Então, ele responde diretamente a um período de licença de capacitação, que eu achei muito interessante. Fora isso, ele tem trocentas formas de bolsa, né, para, dependendo da situação, do momento de carreira, do interesse, né, da pessoa, se é discente, se é docente. Então, me pareceu um programa de bolsa muito interessante. Não vou conseguir falar aqui com toda a propriedade da história da Fulbright, o que ela significa e tudo mais, mas em si é uma agência, né, ligada ao governo americano, tem como um dos grandes objetivos é garantir o intercâmbio acadêmico, seja de pesquisadores americanos indo para outros lugares do mundo, seja de pesquisadores em outros lugares do mundo indo para os Estados Unidos, né? É de promover esse intercâmbio acadêmico, de tanto oxigenar a ciência americana, quanto de levar conhecimentos da ciência americana para as ciências desses outros países, né? A gente pode fazer todas as problemáticas relacionadas a isso, mas é um programa que tem uma história, né? Ele já é bastante robusto. Não vou lembrar quantos anos ele tem, mas já tem décadas de funcionamento, já é bastante reconhecido, muito bem estruturado, né? Tem uma periodicidade. Então, é um programa, por exemplo, dá para se planejar para concorrer a ele no próximo ano, né? Assim, ele tem uma periodicidade muito forte, é um investimento muito grande dentro desse programa. Algo que sempre falaram muito, e aí já falando um pouco da experiência, era de que, por exemplo, especificamente nos Estados Unidos, que é para onde o programa se destina, a Fulbright ela acaba funcionando como um selo também, né? Não foram tantos momentos, mas houveram esses momentos que ser um bolsista ligado à Fulbright lhe dava um reconhecimento acadêmico em alguns espaços, né? Abriram algumas portas, algumas reuniões, ou fui escutado em alguns espaços por quem estava financiando a minha ida para lá, né? Por ser uma agência americana, por ser um programa muito competitivo, como eu vou falar já na sequência, são poucas bolsas a cada ano. Na vez que eu concorri, como 2020 não teve por causa da pandemia, 2021 foram 20 bolsas para todas as áreas, né? Dentro do programa que eu concorri, que era de visitante júnior. Mas igual aí, periodicamente são 10 bolsas, né? Então, no Brasil. Então, é um programa muito concorrido, acabam indo, eles selecionam perfis de pesquisadores que vão, né? Então, tem essa característica, tá? Eu trouxe aqui alguns dos programas de bolsa, não são todos, tá bom? Trouxe só alguns que poderia interessar eventualmente quem vai ver esse webinário posteriormente, né? Ele tem um programa de professor e pesquisador visitante, tanto júnior como visitante de maneira geral. No caso do júnior, ele é voltado, já eu vou apresentar no slide, tá? Mas ele é voltado para quem tem até 5 ou até 7 anos de doutorado, né? Aí é uma categoria específica, e quem tem acima de 5 ou de 7, já eu confiro essa informação aqui junto com vocês, pode concorrer no outro edital, que é de professor e pesquisador visitante, tá bom? Fora isso, eles têm os programas, né, ligados ao doutorado, seja o doutorado sanduíche, e aí é bacana, né, porque acaba sendo mais uma fonte e não só o print, né, hoje em dia, e aí Rubens também me corrija, por favor, na sequência, boa parte das nossas fontes, dos programas que estão associados ao print, né, para o doutorado sanduíche, são as bolsas disponibilizadas no print, né, os que não estão ligados ao print diretamente com o CAPES CNPq, e a Fulbright pode ser mais uma outra fonte de conseguir financiamento para o doutorado, né? Seja o sanduíche, seja o doutorado pleno, inclusive está aberto nesse exato momento a seleção para o doutorado pleno, tá bom? E falando aqui rapidamente, já adiantando, no caso de docentes
Boa parte desses programas não pedem proficiência, mas pedem que o pesquisador que vai lhe receber lá, né, o seu anfitrião, ele certifique a sua capacidade linguística para acompanhar e desenvolver as atividades acadêmicas que estão previstas, mas no caso dos alunos, eles pedem um TOEFL, tá certo? E, se eu não me engano, é com um desempenho alto no TOEFL. Então, vale a pena dar uma olhada antes de se animar, né, para o processo. Eu consideraria que essas 4 primeiras modalidades, elas respondem diretamente aos interesses do que eu estava falando até então, dessas questões de curta duração, ou de boa parte de quem eventualmente vai ver o webinário, responda a eles. Mas eles têm vários outros programas específicos, né? Como de pesquisa e ensino, especificamente na Emory University, né? Que aí ela vai ter exatamente para essa universidade, ou a cátedra Ruth Cardoso, que é na Georgetown University, que também vai ser para uma universidade específica, essas aqui focadas em humanas, tá, gente? Estou falando principalmente pensando no público de humanas, né? O de Artes, Ciências Humanas e Sociais em Yale, Saúde Global em Rutgers, e por aí vai indo, né? A gente tem vários. Tem programas que são super tradicionais, como o FLTA, ou o de melhoria da formação de professores de inglês, que eles já periodicamente levam e trazem, né, professores de diversas, de outras línguas, ou do PDPI, né, que são já bem consolidados, principalmente para o pessoal de letras, né? Tem lá para antropologia, tem da área de STEAM, por aí vai indo. Recomendo que entre no site da Fulbright Brasil, que a gente vai ter o catálogo de todas as bolsas. Inclusive, bolsas que não estão abertas no momento, eles deixam os editais passados, isso ajuda muito a gente a nos preparar para quando abre o período, costuma ser um período bem curto, algo de 1, 2 meses, a gente já está ali preparado para concorrer, né? O programa que eu concorri, como eu falei, foi o de professor e pesquisador visitante júnior, tá bom? Só para deixar explícito, né, algumas características práticas, tá? O que há de requisito? Precisa ser brasileiro, tá bom? Porque a Fulbright, ela tem comitês em diversos países. Eu não vou saber dizer quantos, mas são muitos. Quando a gente lá fez uma reunião de parte dos professores visitantes júnior, já tinha ali, eu acho que uns médios 20 países, cerca de 20 países, né? No caso específico do Brasil, tem essas condições aqui colocadas, tá? Tem a nacionalidade brasileira, tá? Precisa ter concluído, esse edital é de 2021, tá bom? Então, precisava ter concluído até dezembro de 2015 a titulação, então aí a gente está pensando 6 anos de formado. Aí confiram, por favor, se alguém tiver interesse em concorrer, olhem direitinho lá no edital do ano, qual é a data limite, tá? Mas o júnior é mais ou menos entre 5 e 7 anos. Você precisa ser membro de um corpo docente, né, de uma instituição superior, pode ser pública ou pode ser privada, mas tem que ser tempo integral, tá bom? A ideia é que você tenha um contrato estável de trabalho. Precisa ter fluência em inglês, compatível com o bom nível das atividades, mas como eu falei, não é pedido nenhuma proficiência, mas já adianto, precisa ter um bom nível de inglês, também não adianta querer utilizar essa bolsa só para desenvolver o inglês, que vai aproveitar muito pouco, né? E tem você é exigido de fazer outras coisas dentro desse programa de bolsa. Posso dizer de experiência pessoal, você não precisa ser fluente no nível máximo, mas você precisa ter um nível bom de inglês para poder aproveitar, tá bom? A experiência como um todo. Precisa permanecer no Brasil durante o processo seletivo, tá bom? Ou até a sua partida para os Estados Unidos, e não pode ter nenhuma outra bolsa, então você não pode acumular, por exemplo, com a bolsa do Print, para você ir para utilizar essa bolsa específica. Né? Os benefícios, isso é muito importante, tá, gente? Eu me lembro que quando eu estava olhando esses programas de bolsa, como eu disse, eu não poderia me custear a minha ida, então tinha que ser um programa que me subsidiasse a estar lá, né? No caso, o programa de bolsa, já vou adiantando para vocês, depois eu vou falar dos custos médicos que tive lá na cidade, né? Mas é um programa que o valor da bolsa é um valor muito interessante, tá? Assim, não vou dizer que você vai lá para frequentar os melhores restaurantes ou, sei lá, voltar rico de lá, não é isso que vai acontecer, mas é um programa que ele custeia ter boas experiências lá de uma maneira confortável, tá? No caso específico, esses valores de bolsas
varia de acordo com a modalidade da bolsa, tá? Esse daqui é para professor júnior, né? Professor visitante júnior. Para o professor visitante que não é júnior, esse valor é maior, tá? E há 3 modalidades de bolsa que eu acho que é bem interessante para se adaptar ao momento de vida de cada um. Você tem a modalidade de 4 meses, que foi a que eu me submeti, né? $15.600. Você tem a modalidade de fazer 2 visitas de 2 meses, então você pode parcelar essas suas visitas, eu acho que ao longo de um ano, você ir 2 vezes para os Estados Unidos, passar 2 meses lá, ou você pode passar os 3 meses, né? No meu caso específico, eu juntei licença de capacitação e férias, né? Rubens também, já a terceira coisa, Rubens, que eu disse lá para você me corrigir se for o caso. Falou também da possibilidade, em vez de ser ligado à licença de capacitação, ser ligado a uma licença para missão internacional, né? E aí outras possibilidades de arranjo, mas de que institucionalmente é mais tranquilo para a gente poder utilizar esse tempo de bolsa, que pareceu bem confortável, porque quando fala a licença de 6 meses, já pressupõe que você vai fazer um pós-doc, né? Que é o que geralmente as bolsas custeiam. Nesse caso, ele consegue custear esse período que a gente tem de 3 ou 4 meses, tá? E aí esse valor já inclui a passagem, tá? Não há um valor à parte para passagem, você deve custear dentro dele. Eles pagam um seguro-saúde, que eu já adianto que é um seguro muito bom, não precisei usar, né? Graças a Deus, mas quem precisou usar disse que é um seguro muito completo, que dá um acesso bom, né? Que paga coisas muito avançadas para um seguro-saúde, sei lá. Teve uma das bolsistas que descobriu que estava grávida quando chegou lá e conseguiu fazer o seu pré-natal, outros que teve problemas lá, precisou ir acessar o fisioterapeuta, né? Tudo custeado lá dentro do seguro e eles pagam o visto, tá? Inclusive, eu faço aqui uma ressalva, na verdade, um negrito, algo muito importante. Provavelmente, se alguém está se organizando para ir para os Estados Unidos, viu que a fila para visto de turista estava uma fila gigantesca, estava, até a última vez que eu olhei, quase 400 dias de espera para a entrevista. No caso específico da Fulbright, se você é selecionado, a sua fila é outra, né? O tratamento todo da Fulbright é diferente, você tem prioridade nas embaixadas, né? Isso não necessariamente acontece com todo mundo, mas os embaixadores que estão aqui no Brasil procuram conversar com os bolsistas da Fulbright. Isso aconteceu comigo, desculpa, embaixador, os cônsules. Eu conversei com o cônsul de Recife, outros colegas que foram também. Se calhava do cônsul estar no dia da sua entrevista, eles procuram conversar com os bolsistas da Fulbright, porque eles têm um tratamento ali muito próximo dos bolsistas, né, Fulbright. E no caso, eles custeiam visto e eles agilizam o processo de visto, então não é algo a se preocupar, tá? Assim, todo mundo que foi selecionado, todo mundo conseguiu seu visto e viajaram tranquilamente, tá? Não sei se eu não vou gastar tempo falando aqui sobre esse visto específico, mas é um visto bem interessante das possibilidades que ele dá, tá? O que era preciso para a inscrição, tá? Particularmente, eu achei um processo simples, tá? Mas é um processo que é importante você se preparar. O projeto é um projeto extremamente curto, se eu não me engano, é em torno de 5 páginas, 5 ou 10 páginas. Desculpa, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Essa bolsa de professor pesquisador júnior, ela é uma bolsa para você desenvolver atividade de pesquisa e ou ensino, tá certo? No meu caso, eu fui só com atividades de pesquisa. Eu poderia concorrer com atividades de pesquisa e ensino ou só atividades de ensino, tá certo? E aí tem exigências diferentes. No caso específico, se você for ter atividades de pesquisa, você precisa entregar um plano lá de ensino também, tá? Mas, basicamente, a gente envia um projeto, que é um projeto curto, entre 5, eu acho que são 5 laudas, tá? Mas teria que conferir se é 5 ou 10 laudas, mas, se eu não me engano, são 5 laudas, extremamente curto, em que você tem que colocar o objetivo, o que é o projeto de pesquisa, por que precisa ser feito lá nos Estados Unidos, né? Quais são as vantagens, o que você vai fazer de atividade lá que incrementem esse projeto de pesquisa, né? Um plano de trabalho pensando o tempo que você vai ficar lá. Se são 2 mais 2, se são 4 meses corridos, se são 3 meses, o que você vai fazer durante esse período lá, tá bom? É simples, mas ele assim, por ele ser curto, você precisa ter um poder de síntese de convencimento muito bom para mostrar que aquele projeto é relevante, merece esse financiamento.
precisa de uma carta convite. No meu caso específico, como eu disse, eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos, né? O que foi que eu fiz? Essa carta convite é o quê? É de um professor que diga, ok, lhe recebo aqui, né? Diga para a Fulbright que tem alguns elementos específicos, a carta tem que dizer que você tem um nível de inglês suficiente para desenvolver as atividades que você está prevendo, que você não vai ter nenhum custo na sua ida. Então, por exemplo, em tese, nenhuma instituição poderia lhe cobrar para você fazer esse seu período lá, né, essa sua visita acadêmica, e que você vai ter algum acesso a algum espaço dentro da universidade para trabalhar. A universidade não é obrigada a lhe oferecer um escritório ou uma sala, mas que minimamente lhe dá acesso à biblioteca, né, para você ter um espaço de trabalho lá dentro. As instalações, né, laboratórios, seja lá o que for. E dizendo que ele vai lhe supervisionar durante o período que você estiver lá. Esse eu vou dizer que foi uma parte que deu um certo trabalho, porque eu não conhecia nenhum professor e eu literalmente tive que mapear professores que tivessem ou interesses teóricos ou metodológicos ou em pesquisa, né, específico no tema que eu estava trabalhando e que topassem me receber. Dizendo bem de bastidor, gente, eu entrava nas sites de algumas universidades que eu tinha interesse, em algumas cidades que eu tinha interesse, ou alguns autores que eu conhecia efetivamente, e mandei um e-mail na cara de pau mesmo, né? Dizendo que, me apresentando, dizendo do meu projeto, como eu disse antes, desse projeto que envolvia Brasil e Argentina, sobre uberização, dizendo minha abordagem teórica, né? Especificamente no marxismo, falando quais são as minhas pretensões dentro da Fulbright, né? O que é que eu estava esperando dentro desses 4 meses, o que é que eu queria desenvolver lá. No meu caso específico, eu acho que eu botei em alguns slides sobre isso. A minha previsão era de realizar, tem na sequência, tá? Mas especificamente era realizar entrevistas com entregadores por aplicativos lá nos Estados Unidos, e perguntando se ele topava, né, ser meu supervisor. Eu creio que eu mandei cerca de 10 e-mails, tá, gente? Para 10 pessoas diferentes. E calhou de uma das professoras, que agradeço até hoje, né, Ruth Milkman, o nome dela, dentro da universidade que eu já vou falar, que ela trabalhava com as questões de precarização do trabalho e que ela topou ser minha supervisora. A gente conversou, trocou e-mails, né? Ela me conheceu um pouquinho mais em e-mails, eu li mais coisas sobre ela e que ela disse, ok, lhe recebo e providenciou a carta, né? Eu fiz questão de ressaltar isso, gente, porque muitas vezes quando a gente vê esses editais, aí fica falando, mas não conheço ninguém nos Estados Unidos, ninguém vai me receber. Óbvio, gente, eu mandei uns 10 e-mails e uma pessoa retornou e é um processo meio proativo, né? Quando a gente não conhece ninguém, de mandar e-mails, óbvio que muitos vão ignorar, às vezes o e-mail nem chega, porque a gente não consegue e-mail correto, mas eventualmente a gente consegue abrir uma porta que foi muito interessante, pessoalmente falando, e o que isso teve de rebatimento para o meu desenvolvimento acadêmico pessoal, foi muito interessante o contato com a Ruth, as portas que ela me abriu lá, outras pessoas que eu vinha a conhecer, e eu não tinha absoluto nenhum contato, ninguém que me referenciasse a ela, foi uma relação muito direta de ter esse retorno, não é algo absurdo isso, tá certo? Então, vale a pena, eu acho que não é algo a gente tirar do horizonte nenhuma dessas agências que eu falei, caso não conheça ninguém naquele país, né? Precisa de uma carta de apoio, que é do seu departamento, dizendo que você vai estar liberado das suas atividades, que você vai poder ir, vai poder aproveitar o período de 3, 4 ou 2+2, né? Basicamente dizendo que você vai poder assumir a bolsa caso você seja aprovado. Precisa de 3 cartas de recomendações. Isso pode ser algo muito raro para a gente aqui no Brasil, mas é muito forte na cultura estadunidense, a questão das cartas de recomendação. Inclusive, a própria Fulbright, em algumas lives, que já eu falo melhor, ela é muito explícita o quanto a carta de recomendação ela é fundamental no processo. Assim, não é uma trivialidade e eles, inclusive, colocam um peso substancial no papel dessas cartas, tá bom? Não há nenhuma... Assim, a única recomendação que a Fulbright faz explicitamente é que sejam cartas de pessoas que conheçam vocês, né? Eles, inclusive, são bem explícitos em dizer cartas que só dizem fulaninho é um ótimo pesquisador e professor e eu apoio a candidatura deles, não servem de muito para avaliação.
quanto mais específico for, quanto mais essa pessoa falar do seu projeto, quanto mais essa pessoa falar sobre sua trajetória, sobre as suas qualidades, sobre suas habilidades, que ajudem a comissão da Fulbright a poder avaliar, né, se é esse ou aquele pesquisador que vai receber a bolsa, melhor é. Eles sempre falam, a grande premissa é a pior tipo de carta é a carta genérica, né? Tirando as cartas que não são de recomendação, né? Eles também falam que essas cartas são sigilosas, muitas vezes o que se recebe é de pessoas não recomendando a candidatura, por exemplo, né? Isso acontece. Até porque a carta, quem submete não é o candidato, por exemplo, não fui eu que submeti as cartas de recomendações. As pessoas que escreveram entram no sistema próprio e submetem por lá, eu não tenho acesso a essas cartas, né? Até hoje eu não sei qual o conteúdo delas, a comissão é que teve acesso a elas. Entre outros bolsistas, o que a gente sempre comenta, né, e aí não tenho como ter certeza, nunca tive em comissão de avaliação, mas algo que pareceu bastante prudente, era tentar cartas, primeiro, pessoas que lhe conhecem, segundo, pesquisadores que sejam importantes da sua área, né, que tenham algum conhecimento, quanto mais lhe conhecer e mais importante for na área bacana, né, para ter essa legitimidade de pares, de pessoas mais experientes, né, de pessoas que conviveram com você ou que desenvolveu, que trabalhou junto com você, que tem um cargo interessante, né, uma posição de relevância, e, se possível, também pesquisadores internacionais, né, que lhe recomendem lá. Currículo, e aqui, algo que também é explicitado pela comissão, está nos documentos, nas lives que eles fazem, em vários momentos ficou muito explícito. Currículo para eles não significa o professor que publicou mais é quem vai receber a bolsa. Há um foco, e aí deu para entender pela experiência que eu passei também lá, há um foco muito grande em professores, em pesquisadores que tenham inserção social também. Seja inserção política, seja inserção em associações científicas ou não, professores que conduzam projetos que têm um impacto social, né? Porque há um interesse de que sejam incentivados esses perfis acadêmicos, né? Não só perfis que publiquem com qualidade, mas que consigam converter essas publicações, esse conhecimento em um impacto social, né? Isso daí fica muito claro, inclusive o currículo é um currículo que tem que ser muito bem construído nessa direção, não é um currículo que você liste todas as suas publicações, por exemplo, mas publicações que demonstrem esse impacto, ações que demonstrem, né, que você tem uma relevância acadêmica, para além da escrita de artigos, como cargos que se ocupou de gestão, participação em associações, coisas do tipo, né? E depois pedem também alguns documentos pessoais, passaporte, diploma, doutorado, contra-cheque, por aí vai. Tá bom? O que é que eu fiz, né, depois de ver esses requisitos? E, para mim, eu considero que foi muitíssimo importante. Primeiro, conversei com bolsistas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um bolsista que foi da psicologia, inclusive, James, que é da UFC, não, desculpa, da Unilab, da Unilab, e que foi muito importante, porque alguém que já tinha passado pelo processo, conhecia das ansiedades, né, tirava dúvidas, me ajudou muito a pensar o próprio projeto, como construir o projeto, né, falando para a Fulbright, não para o CNPq, não para a CAPES, mas para uma agência internacional. Então, foi muito importante essa conversa com outros bolsistas. E algo que eu recomendo para quem quer tentar a bolsa, eu acho que é condição obrigatória. Eles possuem um canal no YouTube, né? Fulbright Brasil está aí o endereço para quem quiser, em que toda vez que eles lançam esses editais, eles fazem uma live. Então, essa live é muito, muito importante, porque tira dúvidas, pequenas dúvidas burocráticas. A equipe deles é maravilhosa, assim. Durante o processo de inscrição, eu tirei várias dúvidas, super gentis, responde muito rápido, muito prestativo, né? Mas as lives é importante, tanto por eles tirarem essas dúvidas ao vivo, muitas vezes as dúvidas que a gente tem tá lá falado, né? Eles dão muita dica sobre o processo, porque é diferente o processo seletivo de concorrência aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eles têm uma cultura diferente e eles tentam transmitir um pouco dessa cultura para a gente tentar responder a questões que são relevantes para eles na avaliação, como também eles trazem relatos de experiência de ex-bolsistas. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eles também fazem lá no canal deles, com outros bolsistas de outras modalidades, então recomendo fortemente. Para mim foi essencial essas duas coisas, né? Ter tido essas
essas questões ali colocadas. Pois bem, o início do programa, né, eu me inscrevi em julho, acho que a inscrição ia até 4 de agosto, me inscrevi em 21 de julho. O resultado saiu em novembro, né, e meu embarque foi no final de setembro, retornei para o Brasil ali no final de janeiro, tá bom? Foram 4 meses, foi todo esse percurso. Nota que é um processo longo, né? Entre a ansiedade de se inscrever, sair o resultado, viajar e voltar, já deu quase aí um ano, né? Um ano e meio. Então, eu fui para o Graduate Center, que é uma das unidades do City University of New York. Essa universidade, assim, eu vou falar da minha experiência e das recomendações que eu faço. Recomendo fortemente essa instituição, principalmente para quem é da área de humanas, né? É uma instituição muito interessante, pode não, essa é uma instituição que para alguns podem ser desconhecidas aqui no Brasil, mas ela tem um histórico de ligação muito profunda com a classe trabalhadora de Nova York, porque até a década de 70 era uma das poucas universidades gratuitas. Ela é criada reunindo muito dos colleges ou muito das faculdades voltadas aos trabalhadores lá de Nova York. Então, ela tem essa ligação muito próxima à população de lá. E é uma universidade bastante reconhecida dentro dessa camada, né? Muitos dos trabalhos que eles fazem até hoje, das pesquisas, dos programas, né, é muito voltada aos problemas da população, da classe trabalhadora daquela cidade. O que diferencia um pouco de outras grandes universidades que também estão em Nova York, que é, por exemplo, Columbia, né? O próprio público que acessa a CUNY não é o mesmo público da Columbia, então tem coisas muito interessantes ali acontecendo, né? Eu fiquei no Graduate Center, que é um prédio histórico, eu mesmo fiquei esbasbacado lá, é um prédio que fica na Quinta Avenida, que é uma das principais avenidas de Nova York, né? Do lado do Empire State Building, e é um prédio em que eles congregam, se não todas, a maior parte dos programas de pós-graduações dele. Então, é um prédio só de programa de pós-graduação. Eu fiquei no programa de sociologia, né? Os temas que eu trabalho, a teoria que eu trabalho, a metodologia que eu trabalho, casava mais com um programa de sociologia e que, no final, achei interessante pela questão da interdisciplinaridade. Creio que para a Fulbright isso foi interessante também. Eu vim da psicologia, querer ter uma experiência na sociologia, e que valeu muito a pena, né? Então, é uma universidade bem estruturada, não é a universidade mais chique de lá, não é a universidade mais pomposa de lá, mas que tem uma acolhida muito interessante, tem um programa de internacionalização legal, então você tem contato com pessoas de outros países também lá, e que eu acho, por exemplo, eu que vendo a teoria crítica, era um lugar em que boa parte dos programas de humanas também se baseavam em teorias críticas, então era fácil ter eventos interessantes acontecendo para participar, colegas para discutir, né, conhecer gente que eu conseguisse dialogar diretamente, né. O Graduate Center, né, a CUNY, né, como é a sigla da The City University of New York, ela está em Nova York, como o nome mesmo diz, e em si a cidade também maravilhosa, né, assim, eu nunca morei num grande centro, né, acho que quem já vem de São Paulo pode ter alguma outra comparativo com o que é morar em Nova York, né? Mas é uma experiência fantástica, assim, uma experiência que eu acho que do ponto de vista do enriquecimento cultural, do enriquecimento pessoal, de visão de mundo, é fantástico, como eu vou falar na sequência, não pela Nova York hollywoodiana, mas porque é uma cidade que ela foi formada e até hoje é formada por imigrantes. Então, você tem um espaço em que você congrega pessoas do mundo todo em várias situações sociais diferentes e que permite que você tenha acesso a formas de pensar o mundo bastante diversas, né? Assim, inclusive a cidade em si, os próprios americanos falam que não dá para comparar o que é Nova York com o restante dos Estados Unidos. Ela se comporta como um microcosmo, assim, por assim dizer, né? Com possibilidades assim fantásticas, de todos os tipos, experiências culturais maravilhosas, acesso à cultura muito facilitado, né? Você tem acesso a museus em alguns dias gratuitos, especificamente no caso da bolsa do programa da Fulbright. Eles têm um programa de enriquecimento cultural também, então a gente recebia muitos ingressos para ópera, para concertos, para teatros,
Não lembro se para musicais, mas para teatros mais experimentais ou para teatros clássicos, né? Para programas culturais de discussão sobre a cidade, city tour, várias coisas que a própria Fulbright ela fomentava para garantir essa, como é que eu posso dizer? Para garantir esse aculturamento também, esse acesso à cultura nos Estados Unidos por parte dos bolsistas, né? Para além disso, a própria cidade de Nova York, você tem uma estrutura universitária muito ampla, você tem trocentas universidades lá, e algumas universidades muito interessantes para quem é de humana, né? Columbia está em Nova York, então é uma universidade famosíssima, né? Provavelmente todo mundo aqui conheça. The New School, que é uma faculdade, uma universidade voltada para a área de humanas e congrega muita discussão crítica lá, está também nessa The New School, e a NYU, que também é uma universidade que é uma universidade de grande porte, né? Por que isso é importante? Porque você também pode participar de eventos que são dessas outras universidades, né? Então, em vários momentos eu estava participando de eventos da CUNY, mas também fui em alguns eventos em Columbia, alguns eventos na New School, na NYU, que dá essa oportunidade de você ter contato com outros pesquisadores, com outras discussões, tudo ali na mesma cidade e ali muito próximo. Yale fica em outra cidade, né? Mas uma cidade muito próxima, 1h30, 2 horas de metrô, e que você também pode acabar participando dos eventos que acontecem lá, né? Eu cheguei a fazer uma visita porque um outro bolsista Fulbright estava lá e mostrou a cidade, né? Mostrou a universidade. Na época não tinha nenhum evento, porque estava na época do recesso, mas posteriormente apareceram algumas outras coisas e era muito possível, estando em Nova York, fazer esse translado para New Haven, que é a cidade onde está Eagle, né? Algumas informações sobre a cidade que eu acho que pode ajudar as escolhas. Nova York não é uma cidade barata, ela se reveza com Tóquio quanto a ser a cidade, está entre as cidades mais caras do mundo, mas a bolsa que a Fulbright fornece, ela permite que você tenha certo conforto na vida lá, tá bom? Então, por exemplo, eu trouxe algumas coisas dos meus gastos, pode ser que alguém que viva lá gaste mais, gaste menos. Eu fui sozinho, né? Não levei família, não levei dependentes, então tem situações aí um pouco diferentes. Lá você consegue alugar um quarto em torno de $950, né? Mensais. Nesse caso, às vezes inclui ou não internet, água, luz, né? Você pode também alugar um estúdio, né? Que seria um apartamento, um kitnet da gente, né? Em média 2.200, né? Mais barato que isso é meio difícil, principalmente porque é uma cidade que ela é muito concentrada, para quem depois quiser olhar, né? O mapa de Nova York. Ela é muito concentrada em Manhattan. Quanto mais longe de Manhattan, né, do centro de Manhattan, mais baratas as coisas, mas também você não tem acesso a outras questões, né? Então, quanto mais próximo quiser ficar de Manhattan, mais caro vai ser tudo: moradia, alimentação, serviços. Quanto mais distante, no meu caso específico, eu morei no Brooklyn, especificamente num bairro chamado Flatbush, que ficava cerca de 35 minutos do centro de Manhattan, de metrô, né? É uma cidade que ela é muito boa pelo sistema de transporte público, e você, no caso específico, você tem a opção de pagar $128 e acessar o transporte público livremente durante um mês, né? Então, tem essa vantagem. A alimentação, né, no caso do supermercado, média de $600 por mês, celular e internet, $50, almoço simples, né, você conseguia comer algo em torno de $8 e no restaurante cerca de $20, tá? Alguns custos aí para quem estiver planejando, quiser saber. Eu lembro que eram informações para mim eram muito decisivas na época, para saber se era possível ou não a estadia lá. Atividades, né? O que eu fui fazer lá no fim das contas? O meu plano de trabalho, né, como eu disse, eram atividades relacionadas à pesquisa. A grande atividade que eu fui fazer foi expandir o projeto de pesquisa que eu estava tocando aqui. Eu tinha campo no Brasil, a equipe tinha campo no Brasil, campo na Argentina, e com a Bolsa Fulbright foi possível incluir dados primários oriundos dos Estados Unidos, especificamente em Nova York, né? Fui lá conduzir 18 entrevistas, por exemplo, com entregadores, que vai ajudar as reflexões que a gente está conduzindo dentro do projeto atual, né? Também realizei participação de alguns eventos, né? Tanto eventos internos
do programa de sociologia que eu participei, quanto também promovi um evento estando lá, né, em parceria com o Centro de Estudos Latino-Americano, comparando a uberização no Brasil e nos Estados Unidos, que foi uma oportunidade muito importante de eu fazer alguns contatos profissionais, seja com as pessoas do Centro de Estudo Latino-Americano, seja com pesquisadores da sociologia, que eu mantenho parceria até hoje, né, escrevendo projetos, escrevendo artigos, né, desdobrando um pouco a experiência que foi lá. Essa experiência também permitiu que até hoje, eu voltei já em janeiro, e até hoje mantenha contato e participe das reuniões periódicas de 2 grupos, um que a sede na Finlândia, que é o Utopia Group, e o outro que a sede é na própria CUNY, que é a supervisora que me recebeu, é quem conduz o grupo, que é do Label Studies, né? E aí são 2 grupos interessantes porque eles acabam congregando pessoas do mundo todo, né? No caso desse da Finlândia, tem pessoas do Egito, do Irã, dos Estados Unidos, do Brasil, eu acho que da Índia também. No caso do Label Studies, pessoas da China, do Japão, aqui do Brasil, dos Estados Unidos, né? E que mantém uma rede ali de contatos e de possíveis parcerias. E, no caso, também atividades que eram exclusivas da Fulbright, que eram promovidas por ela promoveu, durante esses 4 meses que eu tive lá, encontros entre os bolsistas, seja para se conhecer, para socializar, para entender um pouco mais sobre o programa. É um programa, né, que ele é muito focado na criação de contatos. É o grande incentivo do programa, não é, assim, obviamente que você vai fazer o que está no seu plano de trabalho, mas o que eles... a partir que você chega lá, que está conduzindo sua pesquisa ou está fazendo sua atividade de ensino, há diversas atividades e há diversas ações para promover o contato entre os bolsistas, né? A ideia deles é a criação de redes também entre os bolsistas. Então, eles faziam diversas atividades, sejam de lazer, sejam científicas, né? Para um encontro entre eles. Então, no caso, a gente teve vários encontros aí de Natal, por exemplo, ou de apresentação do programa. Teve oficinas muito importantes, né? Oficina de busca de financiamento internacional, aprendi muito sobre onde buscar, como escrever projeto, como tornar um projeto competitivo, né? Financiado, tudo pago por eles, né? E organizado pela Fulbright, e também oficina de publicação científica, né? Lembre que o meu programa era de professor visitante júnior, então tem muitas pessoas que estão no início de carreira, que ainda não publicaram internacionalmente, então eles davam diversas capacitações relacionadas, diversas assim, uma oficina de uma coisa, uma oficina de outra, de dia inteiro, né? E também algumas atividades de lazer, como eu disse, ingressos para atividades culturais, city tour, algumas experiências, por exemplo, quando eu estive lá, era a época da ação, eu peguei ação de graças, peguei Natal, né? Que são datas muito importantes para eles, e a Fulbright promovia experiências de, por exemplo, você poder jantar na casa de americanos, para entender um pouco do que é essa festividade para eles, algo para a gente entender um pouco mais da cultura, né? Vou tentar ser aqui rápido para também não ficar 1h30 falando, tá? Algumas dificuldades, especificamente Nova York, é uma cidade cara e que a moradia é difícil, né? Achar um local para morar que seja agradável, que seja minimamente confortável, pode ser uma grande dificuldade. Todo mundo já tinha me preparado quanto a isso, e quando eu estive lá, constatei que não era tão simples assim, né? A questão da língua. Obviamente, quanto mais você souber inglês, melhor, né, para estar na cidade, mas, como eu disse, é uma cidade com muitos imigrantes, então a língua não chega a ser um grande problema. Inclusive, eu cheguei a visitar outras cidades dos Estados Unidos e eles tinham mais dificuldades com a fala do estrangeiro do que em Nova York, seja no ambiente acadêmico, seja no dia a dia, né? Em Nova York eu não enfrentei tantas dificuldades linguísticas como em outras cidades mais do interior dos Estados Unidos, né? E lá também, inclusive, para quem for falante espanhol, é quase uma segunda língua não oficial, o espanhol, pela quantidade de imigrantes espanhóis. Eles têm bairros, inclusive, que pode ser até mais fácil se comunicar em espanhol do que em inglês, dada a quantidade de imigrantes que a gente vai ter em algumas localidades, né? Alguns colegas meus que eram falantes espanhol comentavam quanto eles também conseguiram treinar inglês e espanhol ao mesmo tempo, tanto lá na cidade, né? E também outras línguas, caso as pessoas queiram treinar, só o que tem a comunidade de outros países, né? A inserção acadêmica, em algum momento, pode ser um pouco dificultada, porque imagine que é uma cidade que recebe muitos professores de fora também. Então, toda hora tem evento, você conseguir promover um evento que dê audiência é difícil, né? Conseguir uma pauta, né? Conseguir um espaço para fazer um evento na universidade pode ser difícil. No caso da CUNY, nem tanto,
mas em algumas outras, como Colômbia, pode ter uma dificuldade adicional de você conseguir espaço para fazer um evento para mostrar a sua pesquisa ou coisa do tipo, né? Então, pode ser algo aí, principalmente se você já não tem uma relação prévia com quem está ali recebendo, né? De pesquisa, de extensão, ter estudado junto, coisa do tipo, isso pode ser. Eu que não venho de uma experiência de um grande centro, a distância era uma dificuldade, é uma cidade que, mesmo com um metrô que funcionava, né? Um metrô rápido, facilmente você gastava 1h30 ou até 2 horas para se deslocar entre os bairros, né? Se não fosse para ir para, por exemplo, se fosse para o Brooklyn, para Manhattan, você consegue gastar meia hora, 1 hora, dependendo do ponto de Manhattan que você for. Agora, se você quisesse ir para o Queens, estando no Brooklyn, poderia ser gastasse até 2 horas. Então, isso às vezes podia ser meio cansativo. E em si é uma cidade muito elétrica, né? Como eu falei, eu acho que quem já teve experiência de morar em São Paulo pode não ser grande novidade, para mim foi, que é um ritmo muito acelerado, muitos estímulos, muitas vezes é uma cidade cansativa, apesar de ser uma cidade com muita coisa para se fazer ao mesmo tempo, né, e tudo mais. Vantagens, né, que eu considero dessa experiência. Sem sombra de dúvidas, mesmo sendo pouco tempo, e mesmo dentro desses 4 meses, tendo pego o recesso acadêmico deles, tendo pego o inverno, que é quando as coisas ficam um pouco mais desaceleradas, potencializou a pesquisa, seja objetivamente por eu ter novos dados, né, que ajudam a fazer essa comparação, seja por, como eu botei na segunda, ter estabelecido algumas relações com outros pesquisadores que permitiram agora a gente estar planejando publicar em conjunto ou fazer pesquisas em conjunto na sequência. Então, há uma potencialização da pesquisa específica que eu estou fazendo, de contatos profissionais para pesquisas futuras, e isso em muito pouco tempo, né? 4 meses é pouco tempo para estabelecer isso, mas foi possível. Acho que é uma cidade que há uma abertura para isso, né? Como botei, uma facilidade de interação. A gente pode ter uma impressão, né? Acho que de que os estadunidenses podem ser pessoas mais fechadas, tudo mais. Especificamente em Nova York, há uma certa abertura para a conversa, seja conversas, pequena conversa, assim, do dia a dia, né? Mas também academicamente se você tem uma certa proatividade, você consegue produzir algumas interações que podem lhe render algumas parcerias, né? Então, não é algo que é possível se fazer, né? Foi muito importante para ter outras referências acadêmicas, não necessariamente que ache melhor ou pior, mas de saber outros modos de fazer o que a gente já faz aqui. Por exemplo, os programas de doutorado lá são completamente diferentes do da gente. Isso ajuda a gente a pensar os contrastes, né? E reafirmar coisas que são boas daqui e coisas que a gente poderia aprimorar, ou coisas lá que poderiam aprender melhor com a gente, né? Isso ajuda muito a ter esse parâmetro. Parâmetro de como se dá uma aula, de como pensar o financiamento do projeto de pesquisa, a relação entre o projeto de pesquisa e a demanda social direta, né? Tudo isso foi muito importante para enriquecer e ampliar essa visão, né? Por ser um grande centro, né? Nova York, Londres, Paris, acaba se passando por lá muitos pesquisadores de projeção mundial. Então, não era muito difícil você conseguir ir para um evento de um grande nome da área, sei lá. No caso específico da minha, enquanto eu estive lá, teve 2 eventos com a Angela Davis, um com o David Harvey, pessoas que, por exemplo, aqui no Brasil, não vem com tanta frequência, lá você conseguia ter uma periodicidade e participar, eventualmente, de atividades com eles, né, e pegar essa discussão a quente. Daqui a pouco falar melhor de diversidade cultural, né? Uma coisa que é muito importante ressaltar. Eu lembro que quando eu fui selecionado na Bolsa, todo mundo falava muito bem da agência da Fulbright. Eu desconhecia até então, né? Tenho que ser sincero. Mas eu posso dizer que não é só um programa de bolsa de ter um bom financiamento, mas se ter um bom suporte, né? A equipe da Fulbright, desde o processo de aplicar, né, de me inscrever, deu todo o suporte para poder tirar as dúvidas. Após a seleção, todo o suporte durante o período de mudança de data de passagem, por causa, enfim, das intempéries acadêmicas, né? Um acompanhamento, inclusive, muito pessoalizado, né? Se estava tudo ok, se estava tudo em dia, tudo certo, muita paciência para lidar com as nossas ansiedades dentro desse processo. A gente tem uma técnica que acompanha a gente aqui no Brasil antes da saída, e quando a gente chega nos Estados Unidos, tem um técnico de lá, da Fulbright de lá, que acompanha, se torna pessoa de referência,
para ter uma ideia, lá eu fiquei doente em um momento, e essa foi uma pessoa muito importante, inclusive, dar orientações, né, de como usar o plano de saúde, de saber, né, acompanhar se estava tudo bem, se já tinha me recuperado, coisa do tipo. E outras dicas de como se locomover na cidade, enfim. É um suporte muito interessante. Não sei se outros programas de bolsa contam com isso, né? Como eu falei, especificamente em Nova York, é uma cidade com uma diversidade cultural absurda. Como eu disse, para além de toda a romantização que Hollywood faz de Nova York, de fato, é uma cidade que você tem acesso a muitas coisas e com valores muito distintos, inclusive, né? Assim, você pode ter acesso a coisas muito caras, sei lá, os musicais da Broadway caríssimos, ou você pode comer uma comida vietnamita de pessoas que vieram do Vietnã por $8, assim. Ou participar de um festival, enquanto eu estava lá, por exemplo, o Ano Novo Chinês, com a comunidade chinesa, muitos originários da China, né, que estavam por lá e que fazem as celebrações, os rituais, né, todos lá na mesma cidade, né, com os bairros se tornando micropaíses, né, e você encontrar pessoas falando as línguas originais, preservando suas raízes culturais, né, muita gente reivindica sua origem, né, de fora dos Estados Unidos, e isso não tem comparação, assim, para mim, pessoalmente, ajudou a ampliar absurdamente a visão de mundo, visão sobre as pessoas, ajudou a pensar muita coisa, estando no centro do capitalismo, inclusive, né, das contradições que se coloca, da riqueza e pobreza vista lá, né, de quanto contradição conosco também, o que é pobreza lá, o que é pobreza aqui, o que é riqueza lá, o que é riqueza aqui, ajudou a entender, dentro do meu campo, por exemplo, da materialidade muito ao que é essa desigualdade norte-sul, por exemplo, que a gente discute tanto, né? E, igualmente, desenvolvimento pessoal fenomenal, né? Acho que é um programa, um período que não tem como negar que você é colocado à prova em muitos momentos, né? Na cidade absurdamente grande como Nova York, e que muitas vezes ela pode ser muito dura, né? Porque é tudo muito rápido, a pessoa chegando ainda tem que entender, né, o que é esse ritmo e tudo mais, mas também experiências muito prazerosas, né? Fiz amizades para a vida toda por lá também, parcerias acadêmicas, espero, né, que prosperem, né, e pessoas muito abertas e que, no fim das contas, é um processo fantástico. Acho que não só do desenvolvimento profissional, mas atrelado a ele também o desenvolvimento pessoal, da gente desmistificar muita coisa. Eu acho que uma das coisas da experiência acadêmica muito boa que eu tive lá era de ver o quanto a nossa ciência também é muito avançada. Assim, há uma certa, em alguns ciclos, né, essa supervalorização do que os Estados Unidos faz, do que a Europa faz, mas, pelo menos do ponto de vista das ciências sociais, ciências humanas, de ver o quanto as nossas reflexões são, às vezes, até muito mais avançadas do que estão sendo discutidas por lá, né? Do quanto as nossas referências já estão iguais ou até melhores no nível de profundidade, de reflexão, de debate, comparado ao que é feito lá, que aí fortalece quando a gente volta, de saber que a gente está, assim, produzindo coisas de ponta, né? Assim, dá uma referencialidade, já que muitas vezes as métricas, os padrões tomam muito a realidade deles, né? Quando a gente vai lá e vê, não, realmente nossos parâmetros são muito bons, né? A gente produz uma ciência de muita qualidade também, né? Eu queria só, para ir finalizando, alguns desdobramentos, né, que eu acho que é até importante para pensar os efeitos que uma experiência dessa possibilitou. Por exemplo, o que eu já falei, ajudou a gerar dados, né, para uma pesquisa comparativa, e antes era uma pesquisa que a gente só iria comparar Brasil e Argentina. Agora a gente tem a possibilidade de comparar com dados que vêm dos Estados Unidos e com os contatos que foram feitos lá, muito provavelmente com dados da Noruega. A gente está tentando abrir também contato com pesquisadores que estão na China, pesquisadores que estão em outros países asiáticos, para ampliar ainda mais esse projeto, né? Então, esses 4 meses foram muito importantes para a pesquisa em si, que está sendo tocada, né, anexo da uberização. Também abriu contatos com alguns outros pesquisadores de permitir, por exemplo, alguns alunos que têm interesse de fazer doutorado fora, de fazer sanduíche, de ter alguns contatos lá fora também, professores na Finlândia, professores no próprio Estados Unidos, que podem agora receber os alunos, por exemplo, do grupo de pesquisa ou do programa de pós-graduação, a partir dos contatos que foram feitos lá, né? A continuidade nos grupos internacionais, particularmente não sei até quando, né, considerando nosso ritmo de trabalho, mas abriu essa possibilidade, e também de escrita de materiais, né, como eu falei, aí já
alguns materiais estando no horizonte, né, já em processo de escrita, né, em conjunto com pesquisadores de outros países que abrem possibilidades de se publicar em revistas de maior destaque, né, de trocar, inclusive, como é o processo criativo lá, o processo criativo aqui, eles aprenderem conosco, a gente com eles também, né, dependendo da abertura dos grupos, tem sido um processo muito interessante no pós-experiência, né. Bem, eu acho que era isso, pessoal, que eu tinha trazido para compartilhar aqui com vocês. Para quem está assistindo a gravação, né? Caso queira mais informações, queira trocar uma ideia, tá aí meu e-mail, tá bom? E estou aberto aí, só no caso específico da Fulbright, já deixando explícito para quem tem interesse, costumeiramente é em junho que abre os processos seletivos para essa bolsa específica, ok? Ok, muito obrigado, Felipe, bem clara, didática a sua apresentação e didática ao ponto de me chamar no meio do caminho várias vezes para saber se eu estava realmente aqui, né? Como os alunos nas aulas online, a gente sempre faz isso para saber quem foi que sumiu e quem é que está ali. Mas eu estava aqui, ó. Sou um bom e atencioso aluno, né? Vamos lá, você falou de vários pontos, né? E aquilo que você falou em relação ao print é correto. Nós temos bolsas do professor visitante sênior ou júnior. A psicologia está dentro, aderiu ao print dentro de um tema estratégico e temos a possibilidade de algumas missões, mas missões são 2 semanas, não atende normalmente a esse tipo de demanda, né? Que eu acho que é extremamente importante. Uma das metas que nós colocamos no print é o percentual de professores nos programas de pós-graduação de acordo com a nota, com experiência internacional. Ou seja, que tenha ido em algum momento fazer um doutorado no exterior, um doutorado sanduíche, um pós-doutorado. Você fez toda a formação aqui e resolveu ir para os Estados Unidos. Nesse momento inicial, com o apoio da Fulbright, acho que é extremamente importante e tem um pouco daquilo mesmo que você falou no início, né? Eu sou um bolsista Fulbright, é tratado diferente. Eu lembro que quando eu fui para a Alemanha com a bolsa do DAD, eu era um bolsista do DAD. Né? Houve uma seleção bem rigorosa e isso dá um certo respaldo e respeito, né, científico pelo que você está fazendo. E você optou logo por Nova York. Né? Você fala de grandes centros, né? Mas Natal é um grande centro científico já, né? A capital espacial do Brasil. Né? A universidade forma excelentes profissionais, mas é claro que a vida em Natal é muito diferente da vida em Nova York. Né? Isso não dá para a gente comparar. Deixa eu lhe fazer duas perguntas mais técnicas, né? Que eu anotei aqui durante a sua apresentação e que assim, uma me causou surpresa e a outra curiosidade. Uma é por que existe uma diferença entre a psicologia do norte e a psicologia do sul. Isso vem de quê? Né? E que diferença é essa? Sim. Então, é até interessante que a gente passou dentro da psicologia latino-americana por um movimento de autocrítica importante, no sentido de que o tipo de psicologia que a gente fazia até então, né, até a década de 70, a autocrítica que se fazia é que ela não respondia necessariamente às necessidades da população brasileira, né? Ele não discutia pobreza até então, por exemplo, né? Miséria, desemprego, não eram temas para a psicologia até então. E a partir da década de 70 se começa a criar essa psicologia muito ligado aos problemas sociais, que, por exemplo, nos países do norte não foi por esse caminho. A psicologia que tem maior espaço, assim, existem, por exemplo, na própria CUNY tem um programa de psicologia que ele tem uma cara muito parecida com a daqui que a gente faz no Brasil, né? Mas de maneira maciça, né, em outras universidades, como Columbia, Yale, por aí vai,
mesmo os programas de psicologia social, eles ainda trabalham com outros paradigmas, ou quando trabalham com as questões críticas, aí já não trabalhavam mais com, por exemplo, com a temática do trabalho, né? Trabalhavam questões de raça, de gênero, mas não especificamente com as questões que eu estava trabalhando até então, ou com as teorias que eu estava trabalhando, não se tornavam tão interessantes para eu ir lá. Mas a gente tem uma característica no Brasil muito forte, alguns países latino-americanos, que é a ideia da psicologia crítica, né? E que não necessariamente é o forte de outros lugares no mundo, ou isso é muito mais reduzido que a gente tem aqui no Brasil. E aí se tornava, às vezes, difícil esse diálogo direto com pessoas da psicologia, e era muito mais fácil, por exemplo, com a da sociologia, que foi o meu caso. Quando cheguei no departamento de sociologia, eram discussões muito próximas, assim, os temas, os debates, as implicações, só que chegava um limite em que a gente via o que eram sociólogos discutindo, o que era a psicologia brasileira discutindo determinados temas, né? Você tinha perguntado a segunda questão? Não tinha perguntado ainda. A psicologia, rigorosamente, é um lado mais clínico, um lado mais social, né? É o que eu não sabia realmente essa diferença entre os países do hemisfério norte e hemisfério sul. E é bom esse tipo de vivência, né? A outra questão que eu ia falar você começou a falar de aplicativo, depois você usou um termo de uberização. A utilização do Uber, né, enquanto profissão, trabalho, né, aqui na Argentina e nos Estados Unidos, que foi o seu tema central. Quais são as principais, ou seja, o que é que você quer saber nesse projeto de pesquisa? Quais são as diferenças, quais são as similaridades da forma de encarar o trabalho, da forma de encarar o emprego no Brasil, na Argentina e em Nova York? Então, por exemplo, o projeto como um todo, que é Nexus da Uberização, né? Inclusive, a Uberização é muito brasileirado, né? Imagino. Eles falam trabalho de plataforma, né? E por aí vai indo, mas sim, é como um projeto que envolve 9 pesquisadores atualmente, e a gente tem parceria diálogo com o Ministério Público do Trabalho, então é um projeto que ele tem várias frentes, né? Se fosse para dizer um objetivo geral dele, é para entender analisar como é que os trabalhadores, né, especificamente os entregadores por aplicativo, estão vivenciando essa modalidade de trabalho. A gente às vezes tem muito trabalho teórico, às vezes tem trabalhos analisando legislação, tem trabalho analisando plataforma, muitas vezes a gente tem analisando às vezes condições ou questões mais objetivas desses trabalhadores, mas não o que eles pensam sobre esse trabalho dele, né? E, especificamente no meu caso, dentro dessa equipe, eu tenho analisado as ideologias do trabalho que estão envolvidas ali, tipo assim, o que é bom e o que é ruim, a partir do que eles vêm pensando, né, a partir das influências culturais que estão ali colocadas. A gente ainda está em processo, né, a gente terminou algumas coletas aqui em Natal, em Córdoba, nos Estados Unidos, alguns outros lugares no Brasil estão finalizando, vamos começar as análises mais sistemáticas agora. Mas algo que a gente já está começando a escrever, né, que em parceria com pesquisadores tanto da Argentina quanto dos Estados Unidos, foi algo que nos já chamou a atenção muito de cara sobre a ideia de liberdade, por exemplo, dentro dessa questão de ideologias envolvidas. Que quando eles falam sobre liberdade aqui na Argentina, parece muito mais ter a ver com a tentativa de fugir de um trabalho extremamente precário, que é a alternativa posta a esses trabalhadores, ou está no trabalho plataformizado, ou está no trabalho igual ou mais precário que é diferente do que a gente tem escutado um pouco nos Estados Unidos. A gente está tentando ainda entender isso. Mas nos Estados Unidos a ideia de liberdade, enquanto ser meu próprio patrão, ou ser um modo de, a partir daqui, eu trabalhar por conta própria, parece muito mais forte do que a gente tem escutado aqui, né? A gente ainda está começando a analisar, mas dá para entender algumas diferenças. Mas muita similaridade também, né? São contextos precários, mesmo que se eu comparo quanto ganha um entregador em Nova York com o que ganha aqui em Natal. O em Natal ganha menos, proporcionalmente menos, mas comparando com suas realidades locais, são empregos extremamente precários, né? E eles são baseados em populações que têm uma negação histórica a acessar empregos de qualidade. No Brasil, são empregos para jovens negros, nos Estados Unidos, basicamente imigrantes ou trabalhadores negros, né? Isso tem tido algumas
tem sido até interessante porque essa visita, esse projeto também tem um desdobramento em projeto de extensão, né? A gente está agora atualmente colaborando com a fundação de uma associação, o Sindicato de Entregadores aqui em Natal, que a visita nos Estados Unidos permitiu também trazer a experiência de lá, quanto aos direitos que eles conquistaram, as estratégias que utilizaram, como essa diferença cultural pode favorecer ou pode dificultar os processos de luta aqui, como os de lá também aprenderem com as estratégias que são utilizadas aqui. Então, tem aberto campos também de intervenção, não só da pesquisa de geração de dados, né, e fomento a projetos de lei, de projetos de atuação do Ministério Público do Trabalho, coisas do tipo. Né? Ok. A visão americana é muito diferente da nossa, e a expectativa de vida também. Não sei como é que funciona detalhadamente lá, mas aqui eu acho que tem uma questão que é você não está contribuindo, mas você está usando o sistema. Ou seja, você vai se acidentar muito mais facilmente de moto e vai usar o serviço público, que tem que ser utilizado mesmo, né? Mas tem um custo muito alto sem você recolher nada para a Previdência, né? Isso gera um certo descompasso, né? Na economia e na Previdência de todo mundo, né? Não é uma fração muito pequena de pessoas que vivem assim hoje, né? E o que é que você imagina que será o futuro? Com relação a essa questão do trabalho Isso, plataforma, então, daqui a 10 anos. Assim, eu acho que a gente está exatamente nesse momento, assim, no curto prazo, esse ano passado, esse ano, próximo ano, em momentos muito decisivos, né? Especificamente no Brasil, está em disputa o processo de regulamentação dessa forma de trabalho, né? E é um processo de disputa quente, né? A gente tem, do lado das plataformas, a tentativa de manter esse trabalho, discursivamente eles falam manter esse trabalho flexível, quando na verdade é um trabalho desprovido de qualquer direito, né, de qualquer garantia e de qualquer contrapartida das empresas. Com relação a isso mesmo que você falava agora, Rubens, você tem uma forma de trabalho que ela amplia os acidentes do trânsito, por exemplo, né? Uma forma de trabalho em que as pessoas são assaltadas, porque estão nos postos da rua, mas de que as empresas em si elas não têm nenhuma contrapartida, né? Nem para a Previdência, nem para o sistema de saúde, estão ali só recolhendo o seu lucro a partir do trabalho que está sendo posto. Do ponto de vista dos trabalhadores, também não há um projeto unitário, né? Alguns tensionam por mais... na verdade, o que tem se criado como uma certa unidade é flexibilidade, mas com direitos, né? Que os trabalhadores... muitas vezes essa é uma forma de trabalho que ela é vista como para passar uma chuva, né? Não quero ficar minha vida toda aqui, mas esse período você não está recolhendo a aposentadoria, quando você precisa se aposentar, né? Como é que vai fazer? Ou então, é uma forma de trabalho que você não tem garantia nenhuma de repente você é bloqueado da plataforma, hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem. Então, eles têm tensionado muito isso, e, em paralelo, a gente tem tido muitas discussões sobre o cooperativismo de plataforma, por exemplo. A gestão das plataformas sair das mãos das empresas e ir para a mão dos trabalhadores, ou ir para a mão do Estado. Quando você diz o que eu vejo no futuro daqui a 10 anos, é difícil dizer, porque agora, a gente está num processo de disputa, né? O que disso vai sair? Uma coisa, eu acho que a gente está vendo mais ou menos nítido é a ampliação dessa forma de trabalho, né? Essa forma mediada por plataforma digital, a tentativa de flexibilizar esse trabalho cada vez mais, mas essa é uma disputa em aberto. Sim. O que eu vejo hoje é muita disputa. Daqui a 2, 3 anos, espero que eu lhe responda que a gente conseguiu formas de trabalho com direitos, formas de trabalho que os trabalhadores gerenciem ela, mas a gente está ainda lutando aí para ver o que vai ser desse caldo que está se formando, né? Muito bem. Mais alguém gostaria de questionar, de conversar com o Felipe? Então, Felipe, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar conosco aqui, né, nessa tarde de quarta-feira chuvosa, né, aqui em Natal, que é uma exceção, né, mas às vezes acontece, né, e aproveito para lhe convidar para a próxima quarta-feira e acompanhando sempre aqui os webinars dos mais diferentes temas que estamos promovendo. Nós vamos convidar a professora Silvana e a professora Sayonara, também, que foram bolsistas da Fulbright na área de fisioterapia, para que façam também uma
uma exposição. Então, muito obrigado, parabéns pela coragem, pela decisão de sair do país para melhorar a sua formação e, consequentemente, formar melhor, né? Conseguir ter uma visão diferente e contribuir mais com a nossa sociedade, contribuir mais com o fortalecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço, Rubens. Até mais. Tchau.